Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Vocês concordam comigo que nós somos corpo, alma e espírito? Sim? Sim ou não? Sim. Eu diria que, por conta de sermos corpo, alma e espírito, o homem e a mulher, eles estão suscetíveis a constrangimentos no corpo, na alma e no espírito. Por exemplo, quando a mulher vai a um exame ginecológico, eu acredito que seja tão constrangedor quanto um exame de próstata. E a gente já escuta há muito tempo homens, né, que se negam a fazer o exame de próstata pelo constrangimento, né? Não, eu prefiro o câncer a passar por esse constrangimento, né? Isso me fez lembrar minha filha, uma experiência com uma ginecologista bem assim, sutil e educada. Fui com a minha esposa, né? Eu acompanho ela em quase tudo, né? E aí, eu estava com ela, aí a gentil médica chegou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Assim, nesse padrão, né? Eu falei assim: eu sou metade com ela, por isso que eu estou aqui. Temos uma aliança. Então, onde ela está, eu estou, por isso. E aí, essa mesma ginecologista foi a que disse para minha filha assim: tira a roupa, deita, abre a perna. Eu falei assim: meu Deus, que coisa, né? Isso. A Ana Beatriz, cadê ela? Tá aí? Não. Beatriz dividiu isso com a gente, né? Ela tá lá atrás, ela tá rindo. Né? Tô vendo até o aparelho. Eu sem óculos, mas tô vendo até o aparelho dela, do constrangimento. Ela falou assim: pai, que constrangimento que foi essa experiência, né? Então é a mesma médica. A gente está também suscetível a constrangimento espiritual, porque se nós não tivermos numa vida de comunhão com Deus, de santificação, e a gente ousar, né, expulsar um demônio, está suscetível do demônio chegar e falar assim: quem é você? Tu é da minha laia? Tu é do meu time? Você quer jogar contra o patrimônio? E ali diante da igreja pode surgir, né, um constrangimento, né? Corpo, espírito e na alma. A gente também está suscetível, né, a determinados momentos que fogem ao nosso controle, de pessoas, né, quererem se exaltar e de falar alguma coisa contra nós em público, uma discriminação racial, uma discriminação financeira, né? Isso tudo pode gerar um constrangimento em nossas vidas. Por isso, nós estamos suscetíveis, né, como homens e mulheres, a constrangimentos no corpo, na alma e no espírito. Mas eu quero perguntar à igreja se a igreja consegue entender ou consegue vislumbrar algum caminho em que o constrangimento ele pode ser positivo para nós, aonde o constrangimento ele pode ser virtuoso para nós. Alguém consegue imaginar uma situação de constrangimento que seja virtuoso, uma coisa virtuosa para as nossas vidas? Então hoje você vai abrir a sua mente. E é bom, é interessante porque às vezes nós conhecemos a palavra de Deus e a gente lê e não entra na profundidade do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, né? E eu vou ler um versículo que certamente você já escutou, você já leu, mas que ainda não fez esse batimento com esse corpo, alma e espírito para entender a profundidade do que o constrangimento pode e deve, no caso de ser virtuoso, provocar em nossas vidas. Amém? Então essa é apenas uma pequena introdução para convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14. E aí você vai entender por que esse constrangimento ele é virtuoso. Diferentemente do exame ginecológico, da discriminação racial,
do expulsar um demônio não tendo legitimidade. Você vai entender por que é virtuoso esse constrangimento. 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 14. Diz assim a palavra de Deus: Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, assim todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. E esse é um constrangimento virtuoso para as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esse momento na tua casa, por tudo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E mais uma vez, Pai, estamos na sua presença com expectativas no nosso coração, para que o Senhor possa trabalhar, mexer em nossas estruturas, nos alinhar à tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade. E queremos declarar no mundo espiritual que o Senhor tem liberdade para trabalhar, Pai, nesta manhã em nossas vidas. Dai-me, Deus, a liberdade para falar, para ministrar, Senhor, a tua palavra com ousadia, intrepidez, com autoridade e liberdade, Pai. E da mesma maneira, prepara o coração da tua igreja como terra fértil, para que possam, Deus, receber a palavra da sala do trono da tua graça, diante de um Deus que sonda e continua nos conhecendo por inteiro, que sabe e conhece as nossas limitações, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Pai, em nome de Jesus, opera nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos tudo aquilo que seja contrário ao teu agir, ao teu haja, Pai, nesta manhã, nós jogamos por terra, em nome de Jesus. Assim, nós oramos e nós já te agradecemos, e a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Por mais que a língua portuguesa ela seja um idioma rico, né? E a gente vê a dificuldade, né? Tem uma professora de inglês aqui entre nós, e uma fluente em inglês também na minha frente, a subancã da igreja, né? A gente sabe a dificuldade que é, né, para alguém estrangeiro, né, falar bem a nossa língua, porque ela é uma língua rica, né, de detalhes. Mas, por mais que a língua portuguesa seja rica, no grego, nós podemos entender melhor a definição de amor, né? Obviamente que o tema da palavra de hoje está, né, o amor de Cristo nos constrange, ou numa outra linguagem, o amor de Cristo é constrangedor no bom sentido da palavra, né? Nós podemos entender melhor no grego, com a qual Deus nos ama, né? O amor de Deus, porque existe mais de uma palavra no grego para descrever o amor, né? E eu quero, obviamente que não é uma aula nem de inglês, nem de grego, nem de português, mas eu quero destacar apenas 3 dessas palavras que vocês já devem ter ouvido em algum momento da caminhada cristã, né? Primeiro, a palavra filéu, significa amor fraternal, né? É o amor entre irmãos, amor entre familiares, amor entre amigos, e é um sentimento de carinho muito forte, né? de dedicação, de interesse pela figura do seu semelhante. E esse amor, ele gera vínculos de amizade, ele gera companheirismo, né? Esse é o amor filéu, a palavra filéu, amor fraternal. A palavra eros, né? Ela já significa um amor romântico, é aquele amor que busca o prazer, né? Um amor que quer se satisfazer. E eu diria que tanto filéu, o amor fraternal, quanto eros, né? O amor do prazer, o amor romântico, eles brotam pelas virtudes da pessoa amada, e eles necessitam ser correspondidos. Já o amor ágape, ele é um amor incondicional, ele é um amor voluntário, que não discrimina, que não impõe nenhuma
pré-condição para ser vivido. Ele é um amor que simplesmente independe de quem é a outra pessoa, se essa pessoa faz algo bom ou se faz algo ruim, porque a fonte do amor é o coração de quem ama, mesmo que muitas vezes esse amor ele não seja correspondido. E obviamente que o amor do nosso Deus, ele não é um amor filéu, ele não é um amor eros, né? Mas ele é um amor ágape. Esse é o amor pelo qual Deus ele nos ama. É um amor imutável, um amor sacrificial, um amor incondicional. A Bíblia, ela diz que Cristo, literalmente, e acho que não paira dúvida entre nós, que ele se sacrificou por nós, né? Morrendo em nosso lugar. E ele fez isso por obediência, mas ele fez isso entendendo o plano da redenção, mas ele fez isso por amor. Porque se não é por amor, a palavra de Deus diz que nada vale. E ele precisa cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então nós podemos afirmar que ele fez por amor. Aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer em João, no capítulo 3, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, obviamente, que o propósito de Deus, ele não está limitado somente ao nosso destino eterno. Né? Deus nos deu Jesus para nos garantir a vida eterna, para nos dar liberdade de acesso à sala do trono da graça de Deus, para não mais, né, vivermos com a necessidade de um sumo sacerdote para poder orar em nosso favor, para não mais ficarmos sendo necessário passar dias, anos pedindo perdão a Deus, ou seja, algo consumado na cruz, para que com uma sinceridade no coração possamos, né, ter a vida eterna. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, o propósito de Deus é também que nós vivamos uma vida diferente no dia de hoje, né? E aí a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, em Cristo, nós somos uma nova criatura. Em Cristo, tudo muda e ganha um novo significado em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que nós vivamos mais para nós mesmos, mas sim para aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. E quando o apóstolo Paulo, ele afirma que o amor de Cristo o constrange, ele o fez para explicar o versículo anterior, né? Nós lemos o versículo número 14, e no versículo número 13 está escrito: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Ou seja, Paulo está dizendo de maneira muito clara: se eu agi loucamente, eu fiz isso por Deus. Se eu agi de maneira sensata, eu fiz isso por vocês. O amor de Cristo me constrange a tais extremos. Seu amor, Paulo dizendo, né, o entendimento, ele tem a primeira e a última palavra em tudo que eu faço, e ele deve ser a primeira e a última palavra em tudo o que nós fazemos. Falamos do amor, e eu entendo que seja importante também falar de constranger, né? O termo constranger, no seu significado etimológico, né, ele tem vários sentidos. E entre eles, né, impelir, coagir, compelir, dominar, forçar, obrigar. E Paulo, ele se sentia impelido por esse amor e na obrigação de viver plenamente entregue ao amor de Cristo, porque é impossível uma pessoa ser constrangida pelo amor de Cristo. Preste atenção no que eu estou falando. É impossível uma pessoa ser constrangida pelo amor de Cristo e sua vida não mudar. Aleluia! Glória a Deus! Fala a Deus!
É impossível uma pessoa ser constrangida pelo amor de Deus e a sua vida não mudar. E na sequência, Paulo lhe diz no verso número 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu diria que constranger, segundo o dicionário, também significa se sentir ou sentir-se envergonhado, ou deixar alguém acanhado. E nesse sentido, o amor de Cristo, ele nos constrange, nos deixando envergonhados e acanhados, sem jeito, diante da grandeza do seu amor por nós, sem o merecermos. O amor de Cristo nos constrange, porque, como eu disse, o seu amor, ele é incondicional, ele não exige nenhuma condição de méritos para nos amar. Não sei se você tem a mesma visão, o mesmo entendimento, mas eu diria que declaração contundente o amor de Cristo nos constrange. Sobretudo, vindo de alguém como Paulo. Quem era Paulo? O ex-perseguidor da igreja, e que arrastava pessoas violentamente aos tribunais, e alguns deles para a pena de morte, como aconteceu com Estevão. É esse mesmo homem, mas diante de uma nova natureza, que declara o amor de Cristo nos constrange. E eu quero dizer para a igreja também nessa manhã, esse testemunho deixa claro para nós, que assim como é impossível uma pessoa ser constrangida pelo amor de Deus e sua vida não mudar, não tem como ser a mesma pessoa quando há um verdadeiro encontro com Deus, quando há uma verdadeira experiência com Deus. São duas grandes realidades que, se ainda não fizeram parte da sua vida, podem fazer. Mas aí a palavra de Deus diz: o que se planta, se colhe. E aí precisamos refletir, porque na nossa vida, o tempo inteiro estamos diante de decisões, estamos às vezes diante de crises, e a crise é uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa vida espiritual, sobre como nós estamos lidando com a nossa vida espiritual. Afinal de contas, o selo mais importante que precisamos na nossa vida não é o selo do homem, é o selo de Deus. É claro que é importante ter o selo do seu chefe, da sua esposa, do seu marido, da sua família, dos seus amigos, mas o selo mais importante que nós precisamos ter em nossas vidas é o selo de Deus, é o selo da aprovação de Deus. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É o que está escrito em Atos, no capítulo 26, verso 14. E foi com essa frase que quer dizer: dura coisa, preste atenção, igreja, dura coisa é lutar contra algo que só trará dor. Quem estava dizendo isso é Jesus. E com uma luz mais intensa do que o próprio sol, que Saulo, o perseguidor da igreja, ele foi confrontado com Jesus, com o seu pecado. E tudo o que ele era se desmoronou. Aquele grande campeão de sua religião, erudito, pródigo, cheio de si mesmo, orgulhoso, ele se derreteu como se fosse uma manteiga no maçarico da irmã Maria José, que ela faz o café para nós. Estavam as irmãs ali bebendo café nessa manhã. Nossa, que café quente. E eu não deixei de fazer propaganda. É o maçarico da irmã Maria José. Imagina o maçarico na manteiga. A cruz
um instrumento repugnante de tortura e dor, de miséria e sofrimento, de morte, foi o objeto do olhar de Paulo, para que na cruz ele pudesse visualizar um amor tão grande e um amor tão profundo que o constrangia. Nela, ele pôde visualizar o Salvador, o Deus encarnado que se humilhou, que se fez homem, que viveu uma vida santa e perfeita e se deu por nós, não sem antes ser submetido a uma tortura inimaginável. Suas mãos foram transpassadas, o seu lado perfurado, angústia e dor profundas sentiu, a ausência do próprio Deus por haver se tornado maldição e pecado se fez presente na cruz. Isso tudo constrangeu Paulo, impeliu Paulo, obrigou no bom sentido da palavra a fazer a obra de Deus, a viver a obra de Deus, a pregar o evangelho. Olhando para isso, olhando para a cruz, olhando para esse amor, ele se sentiu obrigado, no bom sentido da palavra, a viver a obra de Deus, a pregar o evangelho. E esse constrangimento gerou nele um senso de compromisso constante. E eu não sou um contador de história. Eu não canso de dizer isso na escola bíblica dominical, e eu sou o mesmo que prego na escola dominical no domingo de manhã. Eu não sou um contador de história. E o que eu estou dizendo é uma palavra para a sua vida. O constrangimento gerou um senso de compromisso constante, que é algo que também deve estar presente em nossos corações. E por que eu falo que foi um constrangimento constante? Eu afirmo isso porque Paulo, ao dizer o amor de Cristo nos constrange, ele empregou o verbo constranger no presente, como se fosse uma ação sem tempo para terminar, algo constante, algo permanente, algo que deva ser perseverado em nossas vidas. É por isso que num outro momento da vida de Paulo, e num outro livro da palavra de Deus, ele vai falar da necessidade de usarmos a armadura de Deus, e uma dessas peças é o capacete da salvação. E o capacete serve para proteger. E se estamos falando do mundo espiritual, é para proteger o que Deus fez por meio de Jesus a nosso favor. Por isso, de maneiras diferentes na palavra de Deus, o amor de Cristo constrangia Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Todo ano, a Apple, ela lança um iPhone com valor exorbitante. Sim ou não? Totalmente sim, né? E no dia do lançamento, formam-se filas no mundo inteiro. Sim ou não? Sim, eu já tive a oportunidade, simplesmente por coincidência e do destino, de ver, só por isso, né? Que de fato isso é verdade. Mas para muitos, como eu acredito que para a santificada igreja do Senhor, isso é uma loucura. Ficar na fila no primeiro dia, eu acredito que isso é uma loucura. Mas para outras pessoas, isso é uma conquista incomensurável, né? Apesar do preço muito bem salgado que vai se pagar, né? E o motivo de tanta euforia para ter um novo iPhone nas mãos, certamente não é o preço promocional da venda desse item, mas aquilo que a marca representa. Ou seja, o valor agregado em carregar um produto da Apple é tão alto que tê-lo é sinônimo de quê? Status social. E assim, é fácil constatar diversas pessoas
de diferentes idades, né, tirando uma foto em frente ao espelho e postando nas redes sociais para exibir a sua maçã, né? Se não todos conhecem o símbolo da Apple, que em inglês quer dizer maçã, é a maçã, óbvio, né? Para poder indicar que tem um produto da Apple, uma maçã, e aí fica ali, né, com aquilo estampando, né, para o mundo ver o que você tem de valioso e poderoso nas suas mãos, né? Mas para que eu fiz isso? Não ganhei nada da Apple para dizer isso, nada, absolutamente nada, né? E com a palavra de Deus a gente não mercadeja, então eu sou contrário a qualquer tipo de conotação comercial, política neste altar, né? Mas o valor da cruz, obviamente que eu falei isso para fazer um batimento, um paralelo. O valor da cruz é a mesma coisa. Quando nós olhamos apenas para o preço da cruz, causa medo e causa preocupação. Mas quando nós olhamos o valor agregado, quando nós enxergamos o que Jesus representa para a nossa vida, isso nos traz esperança e alegria em continuar a pagar o preço dessa cruz. E decidir carregar a cruz só é possível quando nós entendemos o valor da cruz. Porque carregar a cruz gera lágrimas, gera renúncias, gera perdas, já que o objetivo da cruz não é oba-oba. O objetivo da cruz é crucificar a nossa própria vontade, o nosso ego, as nossas próprias concupiscências, os desejos da nossa carne. E quando compreendemos o significado da cruz, aí sim, eu diria que nós compreendemos o nosso significado. Nós entendemos quem somos nele, porque foi através da cruz que Jesus nos lavou, e ele nos redimiu da nossa culpa, que nos justificou das nossas falhas e que nos reconciliou com Deus. Portanto, eu entendo, né, que se alguém desiste da fé por causa de pessoas, essa pessoa nunca carregou a cruz, mas sim uma religião. E sim uma religiosidade. Se você perde a sua fé, se você desiste da sua fé por conta de pessoas, de problemas com pessoas, problemas interpessoais, é porque você, como eu disse, nunca carregou a cruz, mas sim uma religião. E da mesma maneira, se o sofrimento por carregar a cruz fala mais alto do que o valor da cruz, então essa pessoa não compreendeu ainda o significado também da cruz, a importância da cruz, o valor agregado da cruz. E aí sim, agora eu quero entrar no profundo da palavra. Até agora foi só uma introdução. O amor de Cristo nos constrange. Eu vou falar isso diversas vezes, para que você saia nessa manhã com isso bem plantado no seu coração. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo deve nos constranger, ou deveria nos constranger. E esse breve versículo, eu diria que basicamente é um resumo do Evangelho. A profundidade do seu significado diz muito sobre quem nós éramos e quem agora nós somos por causa do amor de Cristo. E o amor de Cristo por nós também desperta o nosso amor por Ele. O apóstolo João, ele escreve que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Mais do que isso, Ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Mesmo assim, esse amor que tem sua origem em Deus, ele foi evidenciado na morte de Cristo, que trouxe redenção a pecadores desprezíveis, não merecedores como eu e você. E qual é o significado desse amor?
Nas 3 vezes em que Paulo ele explica a expressão amor de Cristo em suas epístolas, ele explica que esse amor ele está, primeiro, além dos limites do conhecimento do homem. Segundo, que nada pode ser capaz de separar o redimido desse amor remidor. E o terceiro, que esse amor controla aqueles que o recebem. Que esse amor controla aqueles que o recebem. E os verdadeiros cristãos, eles são inteiramente dominados pelo amor de Cristo. E esse controle os impele a avançar dia após dia, vivendo para Ele. O amor de Cristo nos constrange de modo que nós somos governados por Ele e não mais por nossas visões limitadas, pelos nossos planos, pensamentos, estratégias, pelas nossas ambições particulares. Portanto, o amor de Cristo deve nos constranger a não viver de aparência. Até porque estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. E como eu já disse nessa mensagem, a coisa mais importante é o selo da aprovação de Deus em nossas vidas. E o apóstolo Paulo ele nos mostra o desagrado de Deus em relação a esse tipo de atitude, quando ele utiliza a expressão no verso número 11, conhecendo o temor do Senhor. Ora, conhecer o temor do Senhor é se conscientizar de que cada um de nós, um dia, nós teremos que prestar conta de todas as nossas ações, pensamentos e decisões ante o tribunal de Cristo. E por essa razão, Paulo ele não vive de aparência. E ele não está preocupado com o que as pessoas falam dele, mas a sua preocupação é agradar a Deus, porque verdadeiramente antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. Isso é uma grande verdade que está revelada na palavra de Deus, no livro de Atos, no livro de Gálatas. Quando juntamos 2 importantes versículos, nós entendemos que antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. Isso nos traz uma grande lição, porque muitas vezes nós nos preocupamos com a avaliação das pessoas, ou nos preocupamos muito mais com as avaliações das pessoas, e não levamos em consideração o que Deus espera e Ele deseja de nós, ou como Ele nos vê. E não há dúvidas de que os que se gloriam na aparência e não no coração, eles fazem da aparência um disfarce, uma máscara, dissolvendo a sinceridade do coração. Mas eu quero reforçar com a igreja nessa manhã que nós devemos nos preocupar, antes de mais nada, com a aprovação de Deus do que as pessoas. Afinal de contas, não adianta agir honrosamente diante das pessoas se o nosso coração ele não é reto diante de Deus. O verdadeiro cristão ele é constrangido por Cristo a viver uma vida autêntica. O verdadeiro cristão ele é constrangido por Cristo a viver em novidade de vida, a viver uma nova vida, a se tornar uma nova criatura, a deixar para trás o que para trás Deus já mandou deixar, a dizer não para aquilo que Deus considera como reprovado, a dizer não para aquilo que rouba o seu tempo. Para quê? Para se santificar, para estar em comunhão com Deus. O amor de Cristo, ele nos desafia a mudar nossas prioridades e, consequentemente, desejar agradar a Deus. Eu quero dizer em alto e bom som nessa manhã para a igreja
que o relacionamento com Deus, ele não é uma mão, uma via de mão única. Ele não é somente ele te agradar, mas é também você agradar o Senhor. É agradar o Senhor. E agradar o Senhor tem que ser mais do que um sentimento superficial e passageiro. Agradar ao Senhor tem que ser muito mais do que um espasmo espiritual. Tem que ser um objetivo de vida. Tem que ser algo profundo. Tem que ser algo verdadeiro. Tem que ser algo com consistência. Tem que ser algo com perseverança. E sabe o que agrada a Deus segundo a sua palavra? Eu vou dizer para vocês aqui, nessa manhã. Claro que eu não posso esgotar a palavra de Deus para dizer tudo que agrada a Ele. Mas eu quero destacar 8 coisas que agradam a Deus. E que já é um número muito bom para viver diante dos olhos de Deus. Preste atenção, porque tudo o que eu vou apresentar a vocês e que agrada a Deus está, obviamente, que baseado na palavra de Deus. Ezequiel 18:32 diz, eu quero falar de coisas que agradam a Deus. Ezequiel 18:32 diz, porque não tenho prazer, ou seja, não me agrado na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Não tenho aqui uma gradação, mas a primeira coisa que eu quero mostrar para a igreja nessa manhã que agrada o coração de Deus com base nessa palavra, se chama arrependimento. Quando se reconhece o pecado, quando se reconhece o poder destrutivo do pecado, a afronta que o pecado representa diante de Deus. E mais do que reconhecer, decide mudar de vida. Decide viver para Deus. Isso é arrependimento. E não apenas um espasmo espiritual de um choro de uma noite, de um choro no altar de uma manhã. Arrependimento é algo sincero, é algo profundo, é algo que tem consistência. Seria inútil dizer um verdadeiro arrependimento, porque arrependimento ele é verdadeiro. E isso agrada o coração de Deus. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a segunda coisa que agrada a Deus é fé. Porque a fé traz salvação. E a fé permite que Deus transforme a vida das pessoas. Você crê nisso? A fé tem poder de transformar as nossas vidas. O que nós não podemos fazer, Deus pode. Hebreus 13:16 diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. E a terceira coisa que agrada o coração de Deus é a generosidade. Quando se ajuda outras pessoas em amor, sem egoísmo, sem interesses. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4, diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, preste atenção, quem é viúva aqui nessa igreja? Além da irmã Maria José, quem é viúva? Então, serve para a irmã Maria José, mas também serve para aqueles que são descendentes da irmã Maria José, e servem também para nós, que um dia poderemos estar diante dessa verdade, né? Diz assim a palavra em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes filhos e netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, porque isto é aceitável, isto
é agradável diante de Deus. Quarta coisa que agrada o coração de Deus é a obediência e respeito aos pais. Porque a família é muito importante para Deus. É uma instituição sagrada, criada por Ele. E precisamos honrar nossos pais e nossas mães, e sobretudo, num caso especial, as viúvas. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17, diz: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Quinta coisa que agrada o coração de Deus é a integridade do ser humano. É a sinceridade no coração do ser humano. Quem é honesto, quem é fiel, quem vive sem fingimento, quem vive sem máscaras, quem não vive um pé na igreja e outro no mundo, quem não vive debaixo de duas faces. Deus se agrada de homens e mulheres íntegros, sinceros, aonde o sim é sim e o não é não. Salmo 51, verso 17 diz: sacrifícios agradáveis, ou seja, o que agrada a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, Deus. Sexta coisa que Deus se agrada se chama humildade. Quando nós reconhecemos quem somos, quando nós reconhecemos que nada somos sem Deus, quando nós reconhecemos que somos fracos e precisamos de Deus. Não é de outro. Falamos hoje na escola bíblica sobre os 5 solas de Martinho Lutero. Não precisamos de nada além de Jesus na nossa vida. Nada além de Jesus. Por isso que Martinho Lutero fala de somente Cristo, somente as Escrituras, glória somente a Deus. Salmo 69, verso 30 e 31 diz: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isto muito agradável ao Senhor? Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas? Uma outra coisa que agrada o coração de Deus é o louvor. Porque o louvor, ele é sinal de que nós reconhecemos as maravilhas de Deus e nós estamos gratos por tudo o que Ele é e aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Através do louvor, nossa fé é fortalecida. Através do louvor, nós somos consolados. Através do louvor, nós ficamos mais alegres, porque nós nos lembramos do poder e do amor do nosso Deus, e isso verdadeiramente agrada o coração de Deus. É por isso que Deus trabalha no meio dos louvores. É por isso que o inimigo tenta atrapalhar a igreja para o verdadeiro louvor. É por isso que o inimigo tenta colocar homens e mulheres no altar sujos para impedir o perfeito louvor e Deus trabalhar no meio do louvor. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, a partir do verso 1 diz assim: como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Já tem uma mensagem importante, mas não para por aí. A palavra de Deus complementa dizendo o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A oitava coisa que agrada o coração de Deus é uma igreja santificada. Santificação. Que nós sejamos totalmente dedicados a Ele e que nós não estejamos envoltos em nenhum tipo de imoralidade, incluindo a imoralidade sexual. E que cada um saiba controlar o seu próprio corpo e que o mantenha de maneira que ele seja santo e honrável, porque somente aqueles que forem santos poderão ver o Senhor, segundo promessa revelada na sua palavra, em Hebreus, no capítulo 12, verso número 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é algo importante. E a santificação não é algo de maneira muito abreviada, não é só dizer não, não é só estampar o não, não é só engolir o não. A santificação é muito mais do que não. A santificação é se aproximar de Deus, é ser testemunha de Cristo, é resplandecer a glória de Deus. Isso é uma verdadeira santificação que deve ser trabalhada de maneira constante e crescente em nossas vidas. O amor de Deus, de Cristo, ele é constrangedor. E por isso ele também nos impele a viver uma vida de obediência e santidade. O amor de Cristo nos constrange a amar a Deus. E amar a Deus é obedecer. Esse é o verdadeiro amor a Deus. Não são palavras vazias. Não somos atores e artistas de novela. O verdadeiro amor está relacionado com a obediência. E o amor de Cristo nos constrange a amar a Deus. O amor de Cristo nos constrange a amar o nosso próximo, porque quando nós olhamos para Jesus, não há desculpas, porque nós também somos merecedores desse amor. O amor de Cristo nos constrange a ver as pessoas como Deus as vê. Nós temos a tendência de ver as aparências, mas Deus vê o coração. O amor de Cristo nos constrange, ou deve nos constranger a pregar o Evangelho, porque todos precisam conhecer Jesus. E conhecer Jesus não é falar sobre Jesus, não é saber que o nome dele tem 5 letras. Conhecer Jesus fala de intimidade, de profundidade, de aliança. A coisa mais preciosa que podemos dar a alguém é Jesus. E o seu testemunho abre portas. O seu testemunho abre portas. Ou de maneira contrária, o seu testemunho pode manter fechadas várias portas. E por isso a importância de sermos trabalhados com a palavra de Deus, porque é ela que amassa o nosso ego, é ela que amassa a nossa vontade, é ela que amassa o nosso caráter, nos transformando numa nova pessoa. Eis que tudo se faz novo. Não é por força, não é por dinheiro, não é por uma rede social, não é por contatos, mídias, não é por armas carnais, estratégias humanas que nós somos transformados. Não é um ato mágico. Há um esforço, há um sacrifício que Deus requer de nós. Por isso precisamos entender muito bem o valor da cruz de Cristo, que Ele nos chama a carregar. O amor de Cristo produz segurança e nos impele a servir ao Senhor. Nos motiva a viver uma vida de serviço. Por que a irmã Maria José, com 83 anos, ela tem prazer de estar na casa de Deus? Irmã Naná, 81 anos. Por quê? Porque o amor de Cristo as constrange. E não há nada nem ninguém que diga um não para elas. Porque elas sabem que antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. E eu pergunto para a igreja, como é que nós podemos ficar insensíveis diante do fato de que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si? Como é que nós podemos ficar insensíveis diante do fato de que Jesus ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades?
Como nós podemos ficar insensíveis diante do fato de que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Como podemos ficar insensíveis a esse amor? Como é que nós podemos permanecer indiferentes ao amor de Deus? Como é que nós podemos receber tanta vida e gastá-la fora da vontade de Deus? Jesus, ele morreu para nos dar vida de verdade e transformar o nosso coração e o nosso modo de viver. Nós não merecíamos e continuamos não merecendo o seu amor. E basta dar uma olhada mais cuidadosa para dentro de nós mesmos. Quantas coisas para corrigir, quantas coisas para melhorar. É por isso que a palavra de Deus diz e afirma que é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus que nós somos quem somos. Nós somos o que somos. Não é por obras, não é por boas obras. Não é pela fé e por boas obras. É pela fé em Cristo e em ninguém mais. E isso é impactante. Eu diria que isso é constrangedor. E isso deve nos impulsionar. Isso deve nos constranger. O que Cristo fez por nós, por meio da sua vida, ensino, morte e ressurreição, isso tudo deve nos impulsionar a nos entregar por completo a Deus e à obra do Senhor. Nós fomos amados, nós fomos perdoados, nós fomos salvos e por isso devemos também amar, devemos também perdoar e devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para salvar pessoas. O amor de Cristo nos constrange. E assim, eu quero dizer para a igreja que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não será apenas um versículo conhecido ou decorado na sua mente, mas ele fará parte do seu DNA espiritual. Oferecer as primícias ao Senhor, apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não será apenas uma ordem a ser cumprida, mas será um ato voluntário e prazeroso de quem é um verdadeiro cristão, de quem é um discípulo, de quem é amigo de Deus e de alguém que é servo, que se constrange pelo amor de Deus. As coisas são naturais, não é por força, não é por violência, mas o amor de Cristo, ele deve nos constranger. Há decisões que alegrem o coração de Deus, que tragam crescimento em nossas vidas, onde nós sejamos instrumentos para abençoar outras vidas. E é por isso que eu disse no início dessa palavra que o mundo, ele tenta nos constranger, mas de uma maneira totalmente e numa leitura totalmente diferente, antagônica, a virtude no amor de Cristo. E ele precisa nos constranger cada vez mais para tomarmos decisões alinhadas à sua vontade, ao seu querer, para que possamos estar recebendo sim o selo da aprovação de Deus, mas além disso,
desfrutando antes da vida eterna do melhor desta terra. Diz a palavra em Isaías, no capítulo 1, verso 19. Presta atenção. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, mas é um quê grande. É um quê de ação, não é um quê de inação, não é um quê passivo. Se quiserdes e me ouvirdes, não é ouvir os homens, é ouvir Cristo, a palavra. Há uma promessa de Deus de que comeremos o melhor nesta terra, ainda nesta terra. E é por isso que Deus preparou para nós, não somente a eternidade, mas também preparou condições para que nós possamos ser prósperos e viver com abundância na presença de Deus e sermos saciados em todas as nossas necessidades e em todas as nossas áreas de vida, sendo nós corpo, alma e espírito, trabalhando no físico, no emocional e no espiritual. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com a igreja nessa manhã. E eu espero que esse versículo esteja ecoando no seu coração. O amor de Cristo nos constrange. E entendendo o verbo, não é constrange do passado, não é futuro, é presente, dando a ideia de constância, perseverança, de um ato contínuo em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais uma palavra ministrada com liberdade na Tua presença, porque assim, toda vez que pedimos alguma coisa coerente com a Tua vontade, não temos dúvidas de que o Senhor age em nosso favor. E assim foi o pedido inicial dessa oração. Uma igreja atenta e liberdade para ministrar a Tua palavra, Pai. E eu entendo, Deus, porque a Tua palavra diz que nada é por força nem violência. E é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu entendo, Deus, a importância da Tua palavra, para que sejamos, Deus, confrontados e os nossos olhos espirituais sejam abertos e as nossas decisões sejam coerentes. Porque a coerência de nossas decisões apontam para o Teu haja em nossas vidas. Por não conhecer a Tua vontade, por não conhecer a Tua palavra, muitas vezes fazemos algo repetitivo, ou muitas vezes oferecemos sacrifícios pessoais que nem nada tem a ver para o Senhor no mundo espiritual e, por consequentemente, nada promovem em nosso favor. Mas em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra não volta vazia, porque o Senhor assim o diz no livro de Isaías. Não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça. Entra, Deus, com provisão no coração e mente, Pai, dos Teus filhos, para que possam, Deus, ó Pai, aguçarem, intensificarem, Senhor, aumentarem a chama, Deus, da adoração, do louvor e da entrega, renúncia de suas vidas para Ti. Para que possam, Deus, verdadeiramente se alinhar à Tua vontade e, como promessa na Tua própria palavra, antes da eternidade, desfrutarem de nada diferente do melhor desta terra. Em nome de Jesus, Pai, tira, Pai, as escamas dos olhos, tira a dureza do coração, tira pés que se apressam para caminhos errados, para frentes que não são coerentes com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, quebranta os corações, quebra, Deus, amarras do passado, Senhor. Arranca, Deus, de cavernas, Pai, homens e mulheres que por acaso estejam presos nesta manhã. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Pai, que quando nós ligamos na terra, o Senhor liga nos céus a provisão sobre nossas vidas. E mais ainda, quando 2 ou mais estão reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós somos uma igreja viva,
nós somos corpo de Cristo, nós estamos em unidade de pensamento nessa manhã, e nós cremos naquilo que estamos orando, Pai. Por isso, continuamos, Deus, invocando a nossa oração a Ti, continuamos declarando o nosso amor a Ti, continuamos oferecendo ações de graças a Ti, porque sabemos que no tempo certo o Senhor proverá, porque sabemos que o Seu caminho é perfeito, porque sabemos que os Teus pensamentos são muito maiores do que os nossos, por vezes não entendemos, mas pela fé nós acreditamos que tudo está no Teu controle e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em nome de Jesus, Pai, cuida das necessidades dos Teus filhos. Elas são diversificadas. Eu não tenho, Deus, competência para poder entrar, Deus, no coração de cada filho e filha nesta manhã. Mas o Senhor é Deus que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor conhece a particularidade e a individualidade, a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Quebra, Deus, pecados, cadeias, grilhões, transgressões, iniquidades, para que nada disso seja impedimento para o Teu haja, Pai. Abre, Deus, as comportas dos céus e desce provisão, desce providência dos céus para aquietar o coração da Tua igreja, para fortalecer a vida espiritual dos Teus filhos. Aviva, Deus, a Tua obra em nossas vidas, ó Pai, porque nós Te damos liberdade para o Teu agir em nossas vidas, entendendo que a boa obra iniciada em nossas vidas, ela há de ser cumprida e nós não seremos impedimentos, nem pedras de tropeço para que o Teu propósito seja cumprido em nossas vidas, Pai. Te damos graças nessa manhã, por mais uma palavra, Pai, que nos confronta, que nos anima, que nos exorta, que nos faz entender a responsabilidade do chamado como servo, como obreiro, como filho de Deus. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo. E que a igreja do Senhor diga